Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom a todos os amigos, Baruch Hashem. Finalmente vamos iniciar agora a Parashá de hoje, a porção da Torá de hoje. Quero convidar a todos vocês a abrirem juntamente conosco no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, capítulo 23, versículo 1 em diante. Livro de Gênesis, capítulo 23, versículo 1 em diante. Enquanto você localiza capítulo e versículo que aqui foi informado, nós vamos dar uma breve leitura do primeiro texto da Parashá de hoje, no original hebraico, que nos diz o seguinte: Ve'yu Chai Sarah Mea Shana Ve'izrim Shana Ve'sheva Shanim Shnei Chai Sarah. Sará viveu 127 anos. Os anos da vida de Sará foram todos igualmente bons. E continua-se o texto. E continua discorrendo o texto. Ok, meus amigos? Vamos agora para os comentários introdutórios da Parashá de hoje, da porção da Torá de hoje, na edição que nós recomendamos aqui, chamado Humash Gutnik, uma edição muito importante, uma ferramenta muito especial para o estudo da Torá, nós recomendamos, da editora Ma'ayanot, ok? Vamos começar então os comentários dos nossos sábios a partir do nome da Parashá. Por que o título, o nome da Parashá de hoje, nomina-se Chai Sarah? Chai Sarah significa, quer dizer, a vida de Sarah em português. Um nome impróprio, ao que parece, para uma Parashá, para uma porção da Torá que descreve os eventos que se seguiram após o falecimento de Sarah. Como esse nome, então, reflete o tema da nossa Parashá, da nossa porção da Torá de hoje. Os nossos sábios ensinam que Sarah faleceu ao ouvir que seu filho quase tinha sido morto na Akedah, ou seja, no episódio em que Avraham, vindo nosso pai Abraão, elevou Yitzhak, seu filho, no altar. Por que Sarah, então, não pôde resistir à ideia da Akedah, desse momento tão tenso na vida de Yitzhak, de Isaac, enquanto Avraham, por outro lado, Abraão, nosso pai, foi capaz de lidar com essa situação, apesar de sua dificuldade? Esse ponto reflete a diferença de propósitos entre Avraham e Sarah. Preste atenção. Avraham estava disposto a matar seu filho e levou a cabo todo o processo com simcha, com alegria, pois sabia que esta era a vontade, a ratzon, o plano do Eterno. Ele estava contente com um ímpeto, com um nível elevado de transcendência que exige que a pessoa negue o mundo, negue a materialidade, libertando-se da existência comum. Por outro lado, Sarah não pôde assimilar essa ideia, uma vez que o seu objetivo, a sua shlichut, a sua missão no mundo era servir a Deus dentro do mundo, no Lam Hazé, no mundo presente, conforme as suas dificuldades, conforme as suas características materiais. Até onde Sarah podia entender, a alma de Yitzhak, que a alma de Yitzhak precisava ficar em seu corpo, de forma que ele pudesse fazer do mundo presente um lugar melhor, mais elevado, mais qualitativo. Assim, o propósito, a shlichut de Sarah, a missão de Sarah, a nossa matriarca, em vida foi mais habilmente expresso através dos eventos dessa parashá, dessa porção da Torá que nós estamos estudando hoje. Quando dois elementos fundamentais da nação do nosso povo, do Am Israel, foram estabelecidos dentro do mundo pela primeira vez. Isso se reflete em dois aspectos. O primeiro, o Am Israel, o povo de Israel, Isaac, foi a primeira pessoa a nascer como filho da promessa. Ele casou-se com Rivka, com Rebeca, que tinha padrões comportamentais e um nível de transcendência, um nível de conexão com Hakadosh Baruch Hu tão elevados quanto ele. Uma mulher apropriada, adequada para substituir, entre aspas, Sarah, a nossa matriarca, com uma mãe em Israel, em Eretz Israel. O segundo aspecto se reflete da seguinte forma: a terra de Israel, Eretz Israel. Em nossa parashá, nossa porção da Torá de hoje, lemos como Avraham, nosso pai Abraão, comprou o primeiro pedaço de terra na terra de Israel, que hoje está, aliás, de forma aberta em conteste, sob liderança do povo judeu. Essa foi a primeira expressão no mundo inteiro, no mundo do direito, aliás, no mundo do direito judeu, a terra de Israel. Assim, embora nossa parashá descreva eventos ocorridos depois do falecimento de Sarah, ela é chamada, não obstante, de a vida de Sarah, pois nela aprendemos como o verdadeiro propósito, a shlichut de Sarah, a missão de Sarah em vida começou a ser cumprido, ou seja, o início da nação do nosso povo, do Israel, e sua terra aqui no mundo físico. Esse comentário está baseado em Sichat Shabbat Parashá Chai Sarah, que foi desenvolvido no ano 5748, nós estamos no ano 5785, basta um breve cálculo e você terá a data exata. Baruch Hashem, vamos continuando com o nosso estudo da Parashá de hoje, que foram nas páginas 140 e 141 do Humash Gutnik, ok? Da editora Ma'ayanot. Então, meus amigos, o subtítulo da Parashá de hoje é Todas as Coisas.
atuam para o bem daqueles que amam Elohim. Todos aqueles que amam ao eterno Deus. Essa frase é uma citação extraída da Igeret, da carta do Rav Shaul HaShalich, do Rabino Paulo, emitida à pequena comunidade israelita em Roma, ok? Mais conhecido como Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Ok, meus amigos? Baruch Hashem. Prosseguindo, esteja atento em todo o discorrer do nosso estudo de hoje, pois estaremos abordando, estudando informações preciosíssimas para as nossas vidas, ok? Baruch Hashem. Vamos lá. Para que possamos compreender de fato as informações da Parashá Raei Sará, ou seja, a vida de Sará, que nós estamos estudando agora, precisamos, primeiro, recapitular os fundamentos, os princípios, objetivos dessas 5 primeiras porções da Torá. Nos esclarecer sobre a Hod Elohim, ou seja, a majestade divina, o propósito da criação, a Shlichut, a missão dos Binei Elohim, dos filhos de Deus no Olam Asiá, no mundo das ações, e o Olam Haba, o mundo vindouro. Antes de Avraham, antes do nosso pai Abraão, todos os Mishartei Hael, os servos de Deus, estavam cientes de todas as bases fundamentais que norteiam nossa existência nesse mundo físico. Como comenta o Midrash, para quem não sabe, para quem esqueceu, o Midrash é uma literatura, é um livro que explica, é um gênero explicativo, que nos traz informações muito preciosas, especiais, sobre as profundidades, os bastidores, por assim dizer, de todo o Tanar, de toda a Bíblia original hebraica, através de uma linguagem de parábolas. Ou seja, essa técnica de parábolas é para tornar o conhecimento e a absorção do conhecimento da Bíblia de uma forma mais prática, ok? Conseguiram entender isso? Esse é o Midrash. É um gênero explicativo, através de parábolas. E esse mesmo livro, o Midrash, nos traz o conhecimento da Ribonut Shel Elohim, o conhecimento da soberania de Deus, que é o ponto zero. É o ponto de ignição. É o ponto inicial para que nós possamos não somente compreender a Torá, como também para que nós possamos praticar a Torá de forma original e verdadeira. Sem o conhecimento da Ribonut Shel Elohim, Chas v'Shalom, que Deus nos livre, nós não conseguiremos concatenar as informações da Torá, muito menos praticar a Torá de forma original e verdadeira. E esse é o conhecimento da Ribonut Shel Elohim, da soberania de Deus, apresentados no Midrash, para facilitar, para tornar prático a nossa análise, a nossa reflexão quanto a esse assunto, primeiro, que deve reger as nossas vidas. E o Midrash, esse livro de parábolas, nos diz o seguinte, que antes de criar o universo, o Eterno concebeu 7 conceitos. O primeiro é a Torá, o segundo é a Teshuvah, o terceiro o Gan Eden, o quarto o Gehinom, o quinto o Kisei HaKavod, o sexto o Beit HaMikdash e o sétimo, finalmente, o nome do Mashiach, o nome do Messias. Então, essas são as 7 ferramentas, são os 7 pilares fundamentais para que o mundo fosse viabilizado. E continua o Midrash, esse mesmo livro de parábolas. Agora explicaremos de que maneira essas 7 criações em particular são vitais para a humanidade e que, portanto, deverão ser concebidas antes da criação. Antes da criação. O mundo foi criado somente com o propósito de estudar a Torá e cumprir seus ditames. A opinião ao qual faz referência esse nosso texto pertence ao Ran, na Gemara Nidarim, no tratado conhecido como Gemara Nidarim 39a. Desde seu ponto de vista, esses 7 conceitos foram concebidos no pensamento de Hashem antes da criação, porém foram transformados em realidade numa época posterior. Por exemplo, o Gehinom, o local de sofrimento e penitência, foi criado no 2º dia da criação. Já o Gan Eden, o paraíso, no 3º dia e assim por diante. A Teshuvah, o retorno ao Eterno, também conhecido como arrependimento, a conversão ao Eterno, e não uma religião, a conversão é ao Eterno. Esse conceito, essa ferramenta, foi concebida para manter a existência. Um mundo sem Teshuvah, sem retorno ao Eterno, sem essa jurisprudência, sem esse recurso jurídico de retornarmos ao Eterno, pereceria, inevitavelmente aos olhos do juízo de Hashem, do Eterno. O Gan Eden, o paraíso, foi concebido a fim de assegurar o benefício
para os justos, para os tzadikim, para os íntegros. O Gehinom, o local de sofrimento e penitência, mais conhecido como inferno, foi concebido a fim de dar castigo aos malévolos, às pessoas perversas, os Rechaim. O Keser HaKavod, o trono de glória, foi concebido antes do universo, a fim de manifestar a Kavod, a glória de Hashem, a glória do Eterno. Então, gradualmente, nós vamos, passo a passo, começando a compreender de forma clara a ideia, a vontade, o pensamento, o planejamento, a reação do Eterno para que o mundo fosse criado, o objetivo da criação, o objetivo da existência de todas as coisas. Então, o fundamento da nossa análise diária, do nosso pensamento diário, das nossas emoções, do nosso comportamento diário, das nossas atividades diárias, elas devem obrigatoriamente passar por esses princípios, pelo conhecimento da Ribonut Shel Elohim, da soberania de Deus, da soberania do Eterno. Durante o nosso estudo, nós vamos compreender o quão fundamental, o quão elevado é e quão necessário é o conhecimento da soberania de Deus, para que nós possamos concatenar as informações do dia a dia, pensar, analisar, imaginar, falar, ver, ouvir, fazer, atuar no dia a dia de forma adequada e conectada com Hashem. É vital para todas essas coisas, para todas essas ambiências, o nosso conhecimento da Ribonut Shel Elohim, da soberania de Deus. Nada está desapegado da soberania de Deus. Então é fundamental que nós tenhamos um mínimo, entre aspas, de conhecimento e de constante exercício de estudo e prática da Ribonut Shel Elohim, da soberania de Deus. Ok? Vamos dando continuidade, pessoal. O lugar onde morava a Shekhinah, continua o Midrash, a presença divina, permanentemente era o Beit HaMikdash, ou seja, o templo de Jerusalém, o templo de Jerusalém. Portanto, o conceito de Beit HaMikdash, da casa do Eterno, foi concebido como uma condição para a criação também. O objetivo final da humanidade é chegar aos dias do Mashiach, os dias do Messias. Portanto, o nome do Mashiach devia ser formulado antes mesmo da criação, antes mesmo da iniciação, conforme está expresso em Mishlei, Provérbios capítulo 8. Essa é uma referência também do Midrash, a exemplo do El Midrash disse, uma edição em espanhol do Midrash. E como também comenta o livro do Zohar HaKadosh, na edição resumida da editora Polar, nas páginas 106 a 108. Então, o Eterno planejou toda a criação. Todas as circunstâncias, das maiores às menores, todos os cenários, todas as situações, todo o cotidiano, toda a rotina, tudo foi planejado. E tudo é mantido e executado pelo Eterno. Nada está fora do controle de HaKadosh Baruch Hu. Dos maiores aspectos aos menores aspectos, ou seja, aqueles que passam desapercebidos, tudo está no controle de Hashem. Essa primeira abordagem do nosso estudo contribui para a nossa compreensão de que não há nada por acaso. Nada existe ou não existe pela força do acaso. E sim, na verdade, que tudo está meticulosamente sob controle do Eterno, Todo-Poderoso Deus de Israel, conforme expresso em todo o Tanar, em toda a Bíblia. E Ele também nos planejou. O Eterno planejou toda a humanidade e trouxe uma shelichut, uma missão para essa humanidade, que, aliás, foi dividida em duas classes. E nós vamos compreender isso de maneira clara a partir de agora. Então redobre a sua atenção para que você possa compreender essa parashá, essa porção da Torá tão vital. Vamos lá. No aspecto individual, o Eterno estabeleceu o seguinte. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, nós temos: assim Hashem, o Eterno Deus, tomou o homem, a humanidade, e o colocou no Gan Eden, no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer as suas plantações. Ou seja, o plano do Eterno para o homem foi colocá-lo no seu local específico de habitação, o seu habitat natural. Qual é
o mundo, a circunstância, a realidade para o homem viver. É o universo marítimo? É o universo espacial? É no Shamaim, nas outras realidades superiores? Não. O Eterno criou o homem para colocá-lo no jardim do Éden, para zelar por ele, para cuidar dele, ser um zelador, ser um trabalhador. Trabalhar no Olam Hazé, no mundo presente, e nele fazer suas plantações. Não somente zelar por ele no sentido de cuidar dele, de modo que ele esteja intacto, que ele não seja destruído, como também multiplicar, como também fazê-lo estar sempre de modo planificado, de modo produtivo, de modo producente, produzindo frutos. Esse é o objetivo que o Eterno deu ao homem. No aspecto agora coletivo, no aspecto nacional, o Eterno separou um povo para executar essa missão de forma plena. E esse povo, esse contingente de pessoas, ele chamou de Israel, chamou de povo de Israel. E o Eterno estabeleceu o seguinte, em Gênesis capítulo 15. Abra conosco em Gênesis capítulo 15. E nós temos o seguinte. Confira conosco. E algum tempo depois a palavra do Eterno veio a Abrão, em uma visão. Não tema, Abrão, sou seu protetor. Sua recompensa será muito grande. Abrão respondeu. Adonai, Deus, que bem me trarão teus presentes se eu continuo sem descendente? E Eliezer de Damsec herdar minhas posses. Tu não me deste um filho, Abrão continuou. Por isso alguém nascido em minha casa será meu herdeiro. Mas veio-lhe a palavra do Eterno. Esse homem não será seu herdeiro. Se referindo a Eliezer. Não, seu herdeiro será um filho gerado pelo seu corpo. Então ele o levou para fora e disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se você puder. Seus descendentes serão igualmente incontáveis. Ele acreditou em Adonai, e isso lhe foi acreditado como justiça. Baruch Hashem. Esse é o princípio da história de Abrão e da história do povo de Israel. O Eterno separou Abrão, que era de Ur Kasdim, de Ur dos Caldeus, um legítimo israelita, Abraham, nosso pai. Porque já é israelita, o verdadeiro israelita é aquele que, antes da fundação do mundo, foi eleito pelo Eterno para o ser, para pertencer ao Israel. Mais do que nascer no território geográfico de Israel, o mais importante, o fundamental, o legítimo, portanto, israelita, é aquele que foi eleito pelo Eterno antes da fundação do mundo, como um Bachiri, como um eleito, como um israelita, antes da fundação do mundo. E nós vamos compreender isso de modo cada vez mais profundo durante essa parashá de hoje. Então, em Gênesis capítulo 15, nós temos a confirmação do Eterno de sua decisão anterior, conforme nós estamos compreendendo desde o início da nossa parashá de hoje, com os comentários do Midrash, até esse dado momento. O verdadeiro israelita é aquele que foi eleito pelo Eterno antes da fundação do mundo. E nós temos isso de forma concreta e tipificada aqui na vida de Abrão, que era de Ur Kasdim, de Ur dos Caldeus, no local onde hoje é conhecido como Suméria, aonde hoje é chamado de Iraque. Avraham Avinu, nosso pai Abraão, não nasceu no território de Israel. Mas, de fato, o nosso pai Abraão é um eleito de Hashem, é um israelita. Porque essa sua nacionalidade, essa sua identidade nacional, foi impelida, foi dada pelo Eterno antes dele nascer. E transcende as questões geográficas ou étnicas. Então o Eterno separou o nosso povo de forma concreta, de forma física, no mundo físico, a partir de Avraham Avinu, os filhos da promessa, a partir de Yitzhak,
a partir do seu filho Isaac, nosso patriarca. Comenta sobre isso o Rav Shohash Ali, o Rabino Paulo, dizendo o seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses igualmente justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, e aos que predestinou, dentro de todo esse conceito que nós estamos estudando desde o Midrash, antes da fundação do mundo, o Eterno predestinou. O que é o que vem antes? É o que está no planejamento do Eterno, que está dentro do seu plano. Que dentro de uma análise cronológica, de uma análise no mundo físico, o planejamento é o que antecede a ação. Então ele predestinou. Destino é o caminho, é a via pelo qual o homem vai viver, sob o rudimento do tempo e espaço. Então o Eterno predestinou. O Eterno planejou o caminho de todos nós, tanto das nações, das pessoas, dos indivíduos cuja a sua identidade pertence às nações. E pertencer às nações significa pertencer ao mundo físico, tão somente restrito à mentalidade, ao comportamento do mundo físico, como também predestinou o Am Israel, o verdadeiro povo de Israel, que não necessariamente nasce no território geográfico de Israel, assim como Abraham, nosso pai Abraão, assim como Iov, Jó, assim como Lot, assim como Ló e tantos outros, que etnicamente não pertenciam ao Am Israel, que geograficamente não nasceram e não viveram em Eretz Israel, no território de Israel, no território geográfico de Israel. Mas são israelitas originalmente porque, de antemão, o Eterno os predestinou, o Eterno os qualificou, os caracterizou, deu a eles a identidade de pertencentes do verdadeiro povo de Israel. E o verdadeiro israelita é aquele que transcende as questões sanguíneas, transcende as questões étnicas. E nós vamos compreender isso cada vez mais. Então redobre a sua atenção, triplique a sua atenção para essa terceira parte da nossa parashá de hoje. Então, o Rabino Paulo, o emissário, disse o seguinte: e aos que predestinou, a isso também chamou, Kiriá, o chamado do Eterno, a reverberação. O Eterno anunciou antes da fundação do mundo todas as coisas. E todos ouviram, todos souberam, veio ao conhecimento de todos nós antes da fundação do mundo. A esses, igualmente, justificou. Esses que foram convocados pelo Eterno, o Eterno justificou. Então, entre os convocados, muitos foram justificados, foram tornados íntegros do radical Tzadik, Tzedek. Ou seja, algo que é íntegro. Uma pessoa, indivíduo, íntegro, cujo pensamento, fala e ação estão de forma uníssona. Linearmente uníssono. Não muda. Os pensamentos não contradizem a fala não contradiz as ações. Todos os três aspectos, pensamento, fala e ações, unidos de forma íntegra. Apesar das dificuldades, apesar das adversidades do dia a dia. Então, o Eterno, essa operação, vem de Deus. Tornou, antes da fundação do mundo, esses homens, essas pessoas, homens e mulheres, justificados, íntegros. E esses que foram tornados íntegros, a esses também glorificou, ou seja, os colocou num patamar de elevação. Não uma posição de destaque no sentido em que eles são os maiorais, que eles são melhores que as outras pessoas, no sentido egocêntrico, no sentido arrogante. Mas esse patamar de elevação significa um nível de elevação de caráter. Porque eles são pessoas íntegras, são pessoas que não mudam, não são arroz de festa. Para cada situação, uma máscara diferente, uma personalidade diferente. Não, são pessoas que se mantêm as mesmas, buscando o Eterno, buscando elevarem todas as coisas em conexão com o Eterno todos os dias de sua vida. Seja no cinema, seja no teatro, seja na piscina, seja na praia, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, no curso, na faculdade, na escola. Em todos os ambientes, nas atividades esportivas, no lazer, em todos os ambientes juridicamente lícitos conforme a Torá, convenientes conforme a Torá.
Essas pessoas foram destinadas para essa tarefa, para essa missão. Elas foram justificadas, elas foram tornadas íntegras para a prática dessa missão no mundo. Em Devarim, Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 e 7, nós temos o seguinte: pois tu és um povo consagrado, ou seja, essa expressão consagrado em português dificulta a nossa compreensão original, do texto original hebraico. Tu és um povo que foi especificado, definido, distinguido para o eterno teu Deus. Foi a ti que o eterno teu Deus elegeu entre todos os povos sobre a face da terra para seres seu povo querido, seu tesouro pessoal. Então, de todas as nações o eterno separou o seu povo e os situou também a partir de Eretz Israel, do território de Israel. Então, o nosso povo é encontrado não somente espalhado pelas nações, como também no seu local nacional onde deve viver, que é Eretz Israel, a terra de Israel. Tehillim, Salmos 135, versículo 4, nós temos: pois o Eterno escolheu Yaakov, Jacó para si, e Israel por sua propriedade. Isaías capítulo 41, versículo 8 e 9, nós temos o seguinte: Sefer Yeshayahu: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Yaakov, Jacó, a quem escolhi, está no passado, a conjugação do verbo. Descendência de Abraham, meu amigo, antes da fundação do mundo, o Eterno elegeu. É o conceito de Bahar, é o conceito de Bahrein. Antes da fundação do mundo, o Eterno escolheu os seus eleitos para exercerem nesse mundo tarefas, uma missão, uma shlichut. Uns são chamados de Binei Or, outros são chamados de Binei Rosher, filhos da luz e filhos das trevas. O povo de Israel, o Eterno escolheu como sua propriedade, descendência de Abraham, ao qual o Eterno chamou de meu amigo. O Eterno chamou a Israel como seu tesouro pessoal, tesouro querido. Sefer Yeshar, o livro de Isaías, ainda continua no capítulo 42, versículo 1. Eis o meu servo a quem sustém o meu eleito, em quem tenho toda a alegria. Tenho nele o meu ruach, o meu alento, o meu sopro. E ele fará justiça às nações. Ele irá agir, se comportar, viver. Eles irão viver o seu comportamento natural, a sua característica natural, a sua essência, a sua natureza, a sua identidade é fazer justiça, serem íntegros mediante e entre as nações. Exercendo justamente esse papel, essa missão de serem íntegros, de serem destacados entre as nações, fazendo uma diferença em meio às nações, em meio ao comportamento, aos conceitos das nações. O povo de Israel ilumina a luz de Hashem nas trevas comportamentais das nações. Ou seja, a via de pensamento do povo de Israel parte do princípio da Torá, das mitzvot positivas, dos mandamentos positivos da Torá. Sendo luz para as nações. Em Shemot, Êxodo, capítulo 19, versículo 6, nós temos: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação distinta. Essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. O Rav Kefa, apelidado de Kefa, o rabino Shimon Bar Yoná, mais conhecido em português como Pedro, na sua Igeret, na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 8, em diante diz o seguinte: a pedra de tropeço e rocha que causa a queda. Porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes, todavia, para isso também foram destinados. Não é por um acaso. Não é por força do acaso. Isso não depende da percepção humana e do alcance da inteligência ou das capacidades humanas. Isso ocorre pelo controle absoluto do Eterno de todas as coisas. Todavia, isso também porque eles foram destinados. Tropeçam na palavra. São desobedientes porque foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, se referindo ao homem Israel, o povo de Israel. Sacerdócio real, conforme está em Shemot, Êxodo capítulo 9, versículo 6. Nação distinta, povo de propriedade exclusiva de Deus. Conforme nós lemos lá em cima, anteriormente, em Devarim, Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 e 7. Cujo propósito, ou seja, a shlichut, a missão, a finalidade é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos nas nações,
Estamos na galuta, no exílio, nas trevas do exílio, do desconhecimento ou do desligamento ou da separação, do afastamento da luz divina. Mas o Eterno, passo a passo, convoca os seus exilados, todas as Neshamot dos israelitas, de todas as partes do mundo. Então, meus amigos, a verdadeira teshuvá, o verdadeiro retorno, a verdadeira conversão ao Eterno, leva a pessoa para o padrão estabelecido na Torá. Estabelecido pelo Eterno, na Torá. Em primeiro lugar, reconhecer a majestade divina. A Ribonut Shel Elohim, a soberania de Deus. Esse é o primeiro passo. Como ocorreu também com todos os nossos pais, todos os patriarcas, todos os nossos entes, todos os nossos antepassados. Na Bíblia. O primeiro encontro entre esses homens e mulheres de Deus foi por meio da Ribonut Shel Elohim, da soberania de Deus. É o primeiro contato entre o homem e o Eterno. É reconhecendo a sua soberania, a sua natureza soberana. Em segundo lugar, se arrepender dos seus ratatim, dos seus crimes diante da Torá. Em terceiro, se unir aos Haverim do Am Israel, aos nossos amigos e irmãos do Am Israel. Esse sentimento de nos unirmos ao povo de Israel, aos nossos irmãos, aos nossos compatriotas, e trabalhar em função do Malchut Elohim, do reino de Deus, através de uma vida com a Tehilá, com a comunidade, e não de maneira solitária, individualizada, separada dos demais ao redor do mundo. Esse é um padrão estabelecido pelo Eterno. Esse é o padrão. Ele começa de um princípio individual e nos leva a um patamar coletivo, de união com toda Israel, com toda a nação de Israel, em detrimento da nacionalidade onde essas pessoas se encontram, das circunstâncias sociais e econômicas que as pessoas se encontram. Como Abraham, Sará, em todo o tempo, esteve ciente de sua shlichut, da sua missão no mundo, a ponto de tamanha elevação que se esforçou para alertar seu esposo quanto à presença desagradável de Hagar, a serva egípcia, e seu filho Ismael, e garantir a integridade da promessa de Yitzhak. Então todas as atitudes de Sará, todas as atitudes da nossa matriarca, foi em virtude dessa preocupação e da sua consciência quanto à missão de Deus para a vida dela, para a vida de Abraham, para a vida de Yitzhak, para a vida de todo o nosso povo. Todas as atitudes de Sará foram em virtude de todo o nível elevado de consciência que ela teve por parte do Eterno. Ainda que o próprio Abraham Avinu, nosso pai Abraão, tivesse estranhado algumas atitudes de sua esposa. Com isso, a Torá nos instrui a vitalidade de uma pessoa em processo de retorno, de conversão ao Eterno. Investir todos os seus esforços nos estudos da Torá para que compreenda seu propósito na qualidade de um Bnei Or, de um filho da luz, de um Bnei Elohim, de um filho de Deus. Isso é muito importante porque muitas pessoas à margem da Torá, que estão fora da Torá, estão vivendo à margem dos mandamentos, mesmo as que extremamente pareçam convertidas ao Eterno, na verdade estão entupidas de Avodah Zarah, de idolatria. As suas mentes trabalham em função da Sitra Hará, Chazve Shalom, que o Eterno nos livre. E por sua vez elas questionam sua condição atual diante do Eterno, inclusive confundindo suas atividades profissionais, seus interesses matrimoniais, dentre outros, como se esses ambientes significassem integralmente a motivação da existência delas. O que isso significa? Muitas pessoas confundem a sua missão no mundo com as profissões que elas têm, ou que as profissões que elas desejariam, ou que desejam pertencer, ou fazer parte um dia, exercer um dia. Tem pessoas que a gente pergunta assim, puxa, qual é a sua missão no mundo? Quem é você? Qual é a sua identidade? O que você está fazendo aqui? E a pessoa fala a profissão que ela tem. Eu sou padeiro, eu sou carteiro, eu sou funcionário público, eu sou um advogado, eu sou um desenhista, eu sou um jogador de futebol, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Elas colocam como o ser a sua profissão. Elas colocam como o ser a sua condição matrimonial. Eu sou esposa, eu sou um esposo, eu sou uma dona de casa, eu sou o senhor de uma casa. Elas estão tão desligadas da Torá que o ser delas resume-se a uma profissão, a um status familiar, a um status de cidadão, um status social, um status econômico. Quem é você? Eu sou um homem rico. Quem é você? Eu sou um homem pobre. Eu sou uma pessoa de tal classe social. Elas não têm a menor preocupação
o menor compromisso e a menor ligação com a realidade da existência, que é da onde ela veio, o que ela está fazendo aqui, o que ela deve fazer aqui e para onde ela vai. Sem o conhecimento da Ribonut Shel Elohim, sem o conhecimento da soberania de Deus, é impossível praticar as mitzvot, os mandamentos do Eterno, observar os mandamentos do Eterno com devido valor e a devida originalidade, a devida realidade. A existência da pessoa passa a se restringir, a se limitar apenas à profissão que tem, ao dinheiro que possui, os bens que possui, à aparência que possui, aos benefícios que pretende. A pessoa é o que ela tem, ou aquilo que ela deseja, materialmente, conceitualmente, e não o conjunto da obra. Estão compreendendo isso? Vamos agora para a última parte da nossa paraxá. Quarta e última parte da nossa paraxá. Então isso passa a ser a motivação da existência delas. O que eu quero ser? Eu quero ser tal profissão, eu quero ser tal tipo de profissional. Eu quero ser. O ser dela, o ser dessas pessoas, é a profissão que elas vão pertencer ou exercer, ou que elas pretendem exercer. Muitas vezes não alcançam. E se elas não alcançam, elas se sentem deprimidas, porque elas não estão sendo aquilo que elas pretendiam profissionalmente. Porque a mente é mesquinha. Não é nem medíocre, porque medíocre significa nível médio. É mesquinho, é pequeno, é minúsculo, é microscópico. É extremamente rebaixado, primitivo, no pior sentido. Então, os seus pensamentos, a sua atitude, o seu comportamento se tornarão animalescos, no pior sentido. Selvagens, no pior sentido. Sem objetivo, sem substância na vida, pessoas volúveis, pessoas, como a gente conhece, arroz de festa. Em cada lugar é um tipo de pessoa. Em cada ciclo de pessoas que ela vai estar presente, ela vai agir conforme aquelas pessoas estão dizendo. Será uma pessoa obediente a todos os modismos, a todas as tendências sociais, seja nas redes sociais, no mundo digital ou no mundo físico. É um tipo de pessoa volúvel. Maria vai com as outras. Não tem raiz em si mesmo. Não conseguirá produzir nada de bom, porque o vento vai levar esse tipo de pessoa sem objetivo na vida, sem clareza existencial, para todos os cantos. Os seus pensamentos, a sua análise, o seu comportamento diário, as suas pretensões são conforme o vento do Olam Hazé, da materialidade do mundo presente, leva. O que a novela disse, o que o seriado disse, o que o filme disse, é o que a pessoa será. É o que a pessoa pretenderá. Uma pessoa totalmente manipulável, totalmente submetida, escrava, escravizada, fragilizada, domesticada, adestrada pelos rudimentos desse mundo, pelo modus operandi deste mundo material, e não pela Torá. Aliás, será uma pessoa avessa às mitzvot, avessa aos mandamentos positivos. Hazve Halilá, que o Eterno nos livre. Então, continuando, meus amigos, do mesmo modo que Abraham e Sará, que os nossos pais Abraão e Sará, Eliezer, o servo, em português conhecido como Eliezer, o servo de Abraham, do nosso pai Abraão, estava também ciente do Eitzá, do plano divino. O homem temente, obediente ao Eterno, esclarecido minimamente da Ribonut Shel Elohim, da soberania de Deus, por isso ele obedeceu. Em detrimento da sua vontade, do que ele pensava ser certo ou errado, um homem submisso ao Eterno. Um homem que era uma ferramenta submissa nas mãos do Eterno. E a consequência disso, nós lemos na Parashá. Ele foi guiado pelo Eterno para encontrar Reviká. Ele reconheceu as características de sua patroa, de sua senhora, Sará, na pessoa de Rebeca, de Reviká. Viu em Rebeca a mesma elevação, a mesma submissão, o mesmo comportamento de uma israelita, de uma eleita pelo Eterno, na pessoa de Rebeca. Uma mulher apropriada para ser a esposa de Yitzhak. Conforme nós podemos ler e estudar no Rumash, na edição encadernada do livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 10 ao 20, página 151, do livro de Gênesis, da edição Gutnick, da editora Mayanot,
qual é a singularidade de Eliezer? Página 151. E nós temos o seguinte. Qual é a singularidade do servo Eliezer, servo de Avraham Avinu? E nos diz o seguinte. Aqui no capítulo Questões Clássicas nós temos. O Midrash diz, o livro de parábolas diz, Rabi Shimon Bar Yochai disse, 3 pessoas foram atendidas enquanto suas palavras ainda estavam sobre suas bocas. Eliezer, o servo de Avraham, o servo de Abraão, Moshe, Moisés e Salomão. Com relação a Eliezer, o servo de Abraão, o versículo declara que ele ainda não havia terminado de falar. Veja, Rivká apareceu. Verso 15. Em relação a Moshe, Moisés, o versículo afirma, após sua autoridade ter sido desafiada por Coré, abre aspas, quando ele acabou de pronunciar todas essas palavras, o chão se abriu. Isso está em Bamidbar, Números, capítulo 16, versículo 31. Com relação a Salomão, declara o versículo, durante a inauguração do templo, abre aspas, quando Salomão terminou de falar com Deus, o fogo desceu do céu. Isso está em Divrei Hayamim Beit, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. De fato, parece que a oração de Eliezer, o servo de Abraão, foi até mais elevada que de Moshe e de Shlomo, uma vez que eles só foram atendidos depois de acabarem de falar, enquanto que Eliezer, o servo de Abraão, abre aspas, ainda não havia terminado de falar quando Rivká, Rebeca, apareceu. Então, um ponto muito importante é nós observarmos essa conexão de Eliezer com o Eterno, a sua mente consciente o tempo inteiro da Ribonut Shel Elohim, do seu compromisso com a Ribonut Shel Elohim, com a soberania de Deus. Tudo ocorre por meio, é iniciado através da soberania de Deus. Se o Eterno decidiu de antemão ser misericordioso conosco, nos beneficiar em tudo através da misericórdia, foi porque Ele é soberano para fazer de tal forma. Assim como em todas as outras coisas. Compreendem isso? Seguindo com a finalização do nosso estudo de hoje, pessoal. Comenta o Tanar, comenta a Bíblia. Salmos, Tehillim, 139, versículo 2 ao 6. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, ou seja, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. De longe estendes o meu pensamento. Entendes? Compreendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar, mede o meu andar. Tudo é medido, tudo programado, tudo controlado. E o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Se eu vou para a direita e esquerda, tudo já foi programado, tudo está contabilizado. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo, sem exceção, conheces. Por que ele conhece? Porque ele programou tudo, ele desenvolveu tudo. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento, olha só, é maravilhoso demais para mim, extremamente elevado. Tão elevado é que não consigo, eu não posso atingir. Tamanha essa elevação da Ribonut Shel Elohim, da soberania de Deus. E vital para o nosso dia a dia o seu conhecimento. Vital para a nossa vida prática diária dos mandamentos. Quando andamos no caminho de Hashem, nossos pensamentos, sentimentos, emoções, pretensões, atitudes passam a estar vinculados com a Torá. No estudo e na prática corretos dos mandamentos. Exatamente como comenta o Rabino Paulo, o emissário, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 ao 30. E lá nós temos o seguinte. Além disso, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem e o benefício de quem o ama, ou seja, quem está apegado ao Eterno. E é chamado de acordo com seu propósito, a sua Shelihut, a sua missão no mundo. Pois aqueles a quem conheceu de antemão, também determinou antecipadamente. É mais do que simplesmente ver o futuro. O Eterno não está submetido a tempo e espaço. O Eterno é atemporal. Não, o Eterno não é um vidente. O Eterno não vê o futuro. O Eterno fez o futuro. Determinou antecipadamente que se conformassem ao padrão de seu filho, padrão comportamental do seu filho, para que ele possa ser o primogênito, o primeiro gerado entre muitos irmãos. E aos que determinou de antemão também chamou, Kiriá é o chamado, convocou, e aos que convocou também considerou justos, e aos que foram considerados justos, ou seja, íntegros, também glorificou, conforme nós lemos anteriormente, conforme nós estudamos anteriormente. Então o que o Eterno requer de nós? Com tudo isso, o que o Eterno requer de nós com a nossa missão? Basicamente, qual é a nossa missão?
Bebi mal aqui, pessoal. Continuando, então, qual é a nossa missão? O que o Eterno requer de nós? Os sábios do nosso povo comentaram o seguinte: abre para mim uma abertura como a ponta de uma agulha, e eu abrirei para ti uma abertura como a abertura de um salão. Isso está no Midrash Shir Hashirim Rabbah, capítulo 5, verso 2. Sobre Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 2. Essa explicação que Hakadosh Baruch Hu, o Eterno bendito seja, nos diz sobre aquilo que ele requer de nós. Abram para mim uma abertura de arrependimento, como a ponta de uma agulha, e eu abrirei para vocês aberturas que terão vagões e chifres passando por ela. Ou seja, o Eterno requer de nós um mínimo de responsabilidade, um mínimo de compromisso, entre aspas, mínimo, não no sentido que nós devemos fazer sempre, no sentido relaxado, relapsos, não, no sentido de que o mínimo o Eterno nos deu. Não há nada que nós possamos dar ao Eterno, não há nada que nós possamos premiar o Eterno, presentear o Eterno, recompensar o Eterno pela nossa existência, pela nossa vida. Nada, nós não temos mérito, nós não temos nada, nada. É uma dádiva nós vivermos, é uma dádiva nós existirmos. É uma dádiva sem medida, incomensurável, recebermos qualquer coisa por parte do Eterno. Mas o Eterno requer de nós justamente isso. Entre aspas, o mínimo. Qual o mínimo? O mínimo de esforço, de compromisso, de engajamento para com os mandamentos positivos. Devemos obedecer os mandamentos nesse mundo. Essa é a nossa tarefa. O Mashiach, inclusive, tipificou isso de diversas formas. Uma das mais específicas, públicas e notórias foi na Bissurá Tová, na Boa Nova de Mordecai, capítulo 12, versículo 28 em diante, mais conhecido como Marcos em português, capítulo 12, versículo 28 em diante, que nos diz o seguinte: um dos Rabanim, um dos mestres da Torá, diz o seguinte: se chegou ao Mashiach, Yeshua ben Yosef diz o seguinte: ao constatar como Yeshua lhes houvera respondido esplendidamente, de maneira brilhante, esse mestre da Torá se chegou e disse o seguinte: de todos os mandamentos, de todas as mitzvot, de todos os mandamentos, qual o mais importante? Yeshua ben Yosef HaMashiach HaTzadik respondeu para ele: o mais importante de todas as mitzvot é esse: Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve Israel, até nosso Deus, o Eterno é um. E continuou a recitação do Shema. Ve'avta Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodecha. O princípio é a Ribonut Shel Elohim. Preste atenção, Israel. O Eterno, ele é o nosso Elohim. Só ele é o Elohim, no sentido singular. Ele é o Deus. E ele é ele é uno, indivisível. Ribonut Shel Elohim, a soberania de Deus. E, portanto, amarás o Eterno, teu Deus, com todo o teu sentimento, com toda a tua existência, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças, com todos os seus bens. Então, novamente, o que o Eterno requer de nós? O que nós estamos fazendo aqui? Uma vez que nós já sabemos de onde nós viemos, nós fomos planejados pelo Eterno, nós somos Bnei Or ou Bnei Rocher, filhos da luz ou filhos das trevas. Nós estamos estudando isso desde a Parashá Bereshit, desde o primeiro estudo, da primeira porção da Torá de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 em diante. Se você perdeu, volte. Após essa Parashá, acompanhe os estudos anteriores, desde o primeiro. O que o Eterno requer de nós? Novamente, nós fazemos a pergunta: o mínimo. O mínimo da nossa responsabilidade diária para com os mandamentos. No trabalho, em casa, no ônibus, no carro, no Uber, no táxi, no trem, no metrô, no VLT, no BRT, no Brasil, no mundo, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. A nossa conexão com Ele o tempo inteiro. A que nível? Com todas as nossas forças. Com todo o nosso pensamento, com todas as nossas atitudes, nosso dia a dia. Durante o filme, durante a série, durante a novela, durante tudo. E elevando o nome do Eterno em tudo. Dentro de nós e fora de nós. E esse conhecimento ele vem da onde? Da Ribonut Shel Elohim, da soberania de Deus. Se nós procurarmos nas Bessorot Tovot, nas Boas Novas, os ensinamentos do Mashiach sobre esse assunto, da nossa missão nesse mundo, nós não temos uma redação de modo exaustivo e extensivo, ali bem localizado. Ela está fragmentada por todo o texto das Boas Novas. Mas de modo extremamente inteligente, o Mashiach expôs a nossa missão, a nossa Shlichut, nesse mundo, no Olam Hazé, através de Midrashim. E isso evitou que o ensinamento do Mashiach sobre a nossa missão nesse mundo fosse
deturpado, fosse corrompido pelos homens, seja de maneira voluntária ou involuntária nas traduções. Então, através desses midrashim, dessas parábolas, nós compreendemos claramente a nossa missão nesse mundo. Uma vez que a maioria dos midrashim, a maioria das parábolas que o Mashiach nos ensinou, elas tratam de responsabilidades trabalhistas entre um servo perante o seu senhor. Boa parte das parábolas do Mashiach tratam das relações trabalhistas. Tratam das responsabilidades de um servo perante o seu senhor, das obrigações que um servo tem perante o seu senhor. E todos os simbolismos nessas midrashim, nessas parábolas, nos ajudam a compreender claramente e profundamente a nossa missão nesse mundo, quanto Bnei Or, quanto filhos da luz, quanto eleitos do Eterno para a salvação. Vamos finalizar agora com o texto na Besorá Tová Yohanan, na Boa Nova, do Sefer Yohanan, no livro de João, o Rabino João Emissário, em português, capítulo 17. João, capítulo 17. E nós temos o seguinte. Vamos ler juntos. Vejam o que o Mashiach fala sobre nossa missão no mundo, pessoal. Depois de Yeshua ter falado essas coisas, olhou para o céu e disse: Pai, Abba, chegou a hora. Eleva o teu filho, para que teu filho te glorifique. Como ele deste autoridade sobre todos os homens no passado, deste autoridade sobre todos os homens, para conceder, aliás, vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é essa, que te conheçam. O único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. O Mashiach falou quem é o único Deus verdadeiro. Essa é a vida eterna. Que te conheçam, que estejam ligados a ti, em conexão contigo. O único Deus verdadeiro. E a quem enviaste? Yeshua, ou seja, o Mashiach. Eu te glorifiquei na terra, terminando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, eleva-me junto a ti, com a mesma glória, com a mesma elevação que tive contigo antes de o mundo existir, ou seja, de antemão. Tornei teu nome conhecido a todas as pessoas que me deste do mundo. Então existe um contingente que o Eterno concedeu, responsabilizou o Mashiach cuidar, zelar. Elas eram teus. Tu foi eterno, tu os deste a mim, os confiou a ele. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste é teu, porque eles dei as palavras que me deste. E eles já receberam os ensinamentos. Eles reconheceram de fato que vim de ti e confiam que tu me enviaste. Reconheceram a natureza do Mashiach. Oro por eles. Não estou orando pelo mundo, pelo Mahazé, ou seja, pelo mundo presente, pelo mundo material. Não pelo benefício do modus operandi do mundo pensar e agir. Ou seja, de modo pecaminoso, de modo carnal, restrito à materialidade, restrito à carnalidade, restrito aos prazeres materiais. Não estou orando pelo mundo, pelo Olam, mas por aqueles que me deste, pois são teus, os eleitos, os israelim, o Am Israel. De fato, tudo que possuo, na verdade é teu, pertence, na verdade, ao Eterno. E tudo que possuis é meu. E neles tenho sido glorificado, ou seja, porque o Eterno confiou ao Mashiach, o Olam. Uma vez que o Mashiach é o príncipe e governa esse mundo, conforme o Eterno estabeleceu. Lá em Ezequiel, capítulo 34, Ezequiel, capítulo 34, o Eterno fala sobre esse governo do Mashiach. O Eterno confiou o mundo ao Mashiach. Pede às nações, e te darei. Foi dito no Tanar, na Bíblia. Não ficarei mais no mundo, mas eles estarão no mundo. Então o Mashiach estava se despedindo da sua primeira vinda. E eu vou para ti. Pai distinguido, Kadosh, Abba Kadosh, guarda-os do poder, guarda-os no poder do teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como o somos, ou seja, conexão com o Eterno, ou seja, o desejo do Eterno
passa pelo Mashiach e ele obedece. Conexão. E todo o Am Israel na mesma conexão. Enquanto estava com eles, guardei-os, ou seja, zelei por eles. Pelo poder de que nome? Pelo poder do teu nome. Que me deste, ou seja, que se revelou a mim, que se concedeu a mim. Sim, eu os guardei. Nenhum deles foi destruído, a não ser aquele designado para a destruição, para que se cumprisse o Tanar. Para que se cumprisse o que foi prometido no livro dos profetas. Se referindo aqui a Yehudá min Kiriot. Judas, da cidade de Kiriot. E o Mashiach continua. Mas agora vou para ti. E digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, no Hazé, para que eles possam ter em si mesmos minha simcha completa. Esse ímpeto alegre que foi demonstrado pelo Mashiach para os nossos rabanim, para os nossos rabinos, Netzarim. Continua ele, deles tua palavra e o mundo os odiou. Ao invés de amarem, desejarem os emissários do Mashiach, os rabinos do Mashiach, o mundo, ou seja, as pessoas que pertencem à natureza pecaminosa, carnal, física, restritas à fisicalidade, restritas à materialidade, odiou, repudiou. Pois eles não pertencem ao mundo. Os Shalichim, os israelitas não pertencem ao mundo da materialidade, ao mundo da carnalidade, ao mundo pecaminoso, à mentalidade materialista, que se restringe ao material. O material é uma parte importante, mas em conexão com aquilo que é elevado. Então nós não nos restringimos à materialidade, nós ligamos a materialidade às questões elevadas. É um casamento entre as coisas elevadas e o mundo material. É um casamento. E não uma coisa em detrimento da outra. Como eu mesmo não pertenço ao mundo, ele continua. Pois eles não pertencem ao mundo. Como eu mesmo não pertenço ao mundo. Não no sentido de que nós não somos humanos, mas no sentido de que nós não pertencemos às coisas mundanas. Nós não somos propriedade das coisas mundanas. Muito pelo contrário. Nós elevamos as coisas desse mundo às coisas elevadas. Não te peço que os tires do mundo. Ou seja, da questão física, do mundo físico. Mas que os protejas do maligno, do adversário. Então, nosso objetivo, o nosso habitat natural é esse mundo físico, é o Gan Eden. Nós não nascemos, nós não vivemos, nós não fomos criados para vivermos nos céus, mas nesse mundo. Então ele diz, não te peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno, ou seja, de toda a perversidade, de todas as ações e atividades das forças contrárias. Eles não pertencem ao mundo, como também não pertencem ao mundo. Separa-os, ou seja, distingue-os para uma vida de Kiddushá, uma vida distinguida, uma vida específica de serviço a Deus, por meio da verdade. Tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo físico, eu os enviei ao mundo também físico. A favor deles, eu me separo para a Kiddushá. Estava se preparando a vida inteira, e principalmente nesse momento, para seu ato de Kiddush Hashem, seu ato de heroísmo, seu ato de se colocar na brecha em favor do todo Am Israel, de abrir um portão de Teshuvah, um portão de arrependimento, um portão de conversão ao Eterno, para todo o povo de Israel exilado nas nações. Para que também eles sejam separados para a Kiddushá, para uma vida de especificidade, uma vida definidamente comprometida com as mitzvot, com os mandamentos, por meio da verdade. Oro, não apenas por eles, mas também por aqueles que confiarão, está no futuro em mim, ou seja, no futuro, não somente ali no primeiro século, onde ele viveu, mas no futuro, a nós, referindo-se a nós no futuro, por causa da palavra deles. Para que todos sejam uma unidade com o Eterno. Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás unidos a mim. Estás unido a mim. E eu a ti. Ou seja, a união entre pai e filho, relacionamento, conexão, uma linearidade. O pai fala, o filho obedece. O pai é de tal modo e o filho também o é de tal modo. Correspondente ao pai, se parece com o pai. Referindo-se a comportamento. Oro para que eles também estejam unidos a nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, para que o sistema desse mundo assuma isso. A glória que me deste, eu lhes dei. Para que possam ser um, como nós somos um. Eu unido a eles e tu a mim, para que eles sejam apenas um. Ou seja, está falando de unidade, de uníssonos. Não há contradições. E que o mundo possa perceber então que tu me enviaste e que tu os amaste como a mim. Veja que todos estamos no mesmo patamar do Mashiach em conexão com o Eterno, em relação à união com o Eterno, em amor ao Eterno,
Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou, para que possam ver minha glória, a minha elevação. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo, conforme está no Midrash, conforme está no Zohar HaKadosh. Pai justo, o mundo não te conheceu, ou seja, o sistema desse mundo, a mentalidade carnal que se restringe à materialidade, não reconhece, não conhece o Eterno. Não no sentido porque é a falta de conhecimento sobre isso, a falta de informação, não. É que não assume a verdade. Mas eu te conheço, o Eterno assume a soberania do Eterno. O Mashiach, aliás, assume a soberania do Eterno. O Mashiach assume e reverbera a verdade do Eterno. E essas pessoas sabem, têm conhecimento, entendimento, que me enviaste. Fiz o teu nome conhecido. Reverberou. A eles, fiz o teu nome conhecido a eles, e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja unido a eles. Então, meus amigos, essa é a nossa shlichut, essa é a nossa missão no mundo. Modificar esse mundo, planificar esse mundo, conectando as coisas materiais em um casamento com as coisas superiores, as coisas especiais, as coisas elevadas do Eterno, HaKadosh Baruch Hu, através da nossa prática diária dos mandamentos. Praticando os mandamentos, observando os mandamentos adequadamente conforme a Torá do Eterno, conforme o Eterno estabeleceu, conforme a sua ribonut, conforme a sua soberania. Ok, meus amigos? Então, que o Eterno nos abençoe a todos, que o Eterno nos fortaleça a todos, que o Eterno cada vez mais abra as veredas do nosso conhecimento, do nosso entendimento, para com a sua soberania, a sua ribonut, para com a sua rod, a sua glória, que nós possamos cada vez mais estudar a sua ribonut, a sua soberania, e praticarmos a sua soberania no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas vontades, nas nossas imaginações, no nosso estudo, nas nossas atividades diárias. Não só durante o dia, durante uma semana, durante um mês, durante um ano, durante uma década, mas toda a nossa vida, durante toda a nossa trajetória de vida. É isso que nós pedimos, solicitamos, suplicamos ao Eterno. Beshem, o Vishut, Yeshua Mashiach Ben Yosef. Amém, amém.